Olá, meus queridos irmãos, que Deus me lo bendiga muito. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui em nosso canal, diretamente aqui de Barcelona, Espanha. Que Deus me lo bendiga muito, em nome de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós outros sabemos que aqui neste plano, nesta terra, não estamos solos aqui. Existe um plano espiritual. Existe o plano espiritual aqui na Terra. E onde se move outro plano, né? Outra dimensão. E muitas vezes, e nessas dimensões, não sei o que passa, é que às vezes essas pessoas de outra dimensão entram em contato com nós outros, com outras pessoas. Eu vou a ler alguns relatos aqui de pessoas que tiveram experiências com as coisas de outro mundo, de outra dimensão. Este relato é contado por Denise Wood. Ela disse assim: algo que muito poucos lhe podem crer a uno são os eventos sobrenaturais, sobretudo porque não a todo mundo lhe sucede. Pero aí vá. Uma noite me acostei como lo haria qualquer outra noite. Minha cama era tipo camarote. Arriba era uma cama pegada a uma ventana e al bajar as escaleras era um escritório. Eu era uma jovem, começando a etapa de adulto e praticamente atea. Não creia em nada paranormal, nem sobrenatural. Não rezava, nem ao Padre Nuestro. E minha mamã muitas vezes me lo echava em cara ocasionalmente. Em meu sonho, me encontrava em um callejón de esses que tem os faros. Bueno, esse callejón angusto dava medo e eu ia correndo porque alguém ou algo me perseguia. À medida que passava cada faro, estes se apagavam um a um e quedava uma oscuridade terrível detrás mío. Corri até que caí e lo que me perseguia me sujeitou minhas pernas esquerdas. Eu forceava e tratava de patear. Não pude nem ver que era, porque se perdia na oscuridade. Despertei. Me despertei porque em el forcejeio se me caiu a almohada. Angustiada e algo enojada, tinha que barrar a escalera para buscá-la. Em esse momento sinto um temor e miro hacia a ventana ao lado de minha perna esquerda. Quedei imobilizada. Não pude gritar e ver uma silhueta negra. Parecia uma espécie de holograma por forma como se movia, como uma tela de seda negra ou um vapor negro espesso. Queria gritar mamá, lo que fora, pero nada. Em minha mente dije, Deus mío, mirei a porta e pude mover-me. Lo que ser que era desapareceu. Depois disso, não podia dormir com a luz apagada, porque todas as noites algo me tocava ou me ralava as extremidades. Com a luz encendida, nada passava. Depois de uma espécie de cerimônia com um bruxo, não me molestou mais. E por fim, uma noite, pude apagar a luz. Lhe he contado isso a diferentes pessoas, conhecedoras e não conhecedoras do tema, e me han dicho diferentes coisas. Les dejo isto e ustedes tendrão suas próprias conclusões e ideias. Visto aí, meus irmãos, como as coisas
¿no? Espirituales afectam a uno, ¿no? E esta chica era uma atea. Vamos ler aqui mais um relato aqui. Ler este relato aqui. A mim me passou, esta aqui, Mariano, a mim me passou. Les cuento la historia. Es de no creer, pero les juro por mis hijos que es verdad. Ahora la historia la voy a resumir un poco para evitar los detalles innecesarios. Tengo un amigo com el qual cresci. Atualmente tenho 58 anos. Bueno, sigo com a história. Pois bem, uma vez hablando por teléfono com meu amigo, me comenta que havia estado em uma festa de matrimônio e que havia hablado com uma amiga, e meu amigo lhe comentou a sua amiga que eu havia quedado viúdo há poucos meses. Agora vem lo estranho. La amiga lhe disse a meu amigo que necessitava falar por telefone comigo, e esse lhe deu meu número de telefone. Ao cabo de uns dias eu recebi uma chamada telefônica de esta senhora e me explica todo o anterior e que necessitava falar comigo, que ela não cobrava nada, que tinha um sexto sentido e que necessitava dizer-me algo. O que tinha que dizer-me foi que minha senhora, falecida meses atrás, me enviava um mensagem, el qual dizia que devia ir ao médico. Eu, completamente incrédulo, não pude processar em este momento o que havia escutado. Aún assim, na semana seguinte, pediu na hora ao médico e este encontrou algo estranho em mim e me enviou a hacer-me uma quantidade enorme de exames, los que resultaram dar positivo para o câncer. Graças a esta senhora, que nunca conheci e nunca vi em persona, pude iniciar um tratamento a tempo contra minha enfermidade. Se me olvidava. Esta foi a única interação com essa senhora. Nunca mais tive interação com ela. A desconhecida, a qual lhe devo minha vida e que me deu muitas coisas mais acerca de meus filhos chicos, que em esse momento tenho 10 a 11 anos, conselhos que veniam del mais allá. Veo, meus amigos, que as coisas sobrenaturais acontecem. Essa daqui, Alejandra. Quando tinha seis, minha madre e eu nos solíamos levantar temprano para ir a outra cidade, posto onde vivíamos era um pueblo a 1h30 de distância de onde trabalhava minha mamá. Era ao redor de las 4 am e barramos as escaleras de nosso apartamento. Vivíamos em el último piso, pero quando nos disponimos a caminhar hacia a porta de salida, hacia o estacionamento, eu vi uma sombra grande passando rapidamente hacia a direita em direção ao estacionamento, ao aparcamento, não, aqui se diz aparcamento. Não lhe prestei muita importância, pois não éramos as únicas que devíamos sair temprano para ir trabalhar e eu para assistir à escola. Por a segunda vez que apareceu a sombra, me devolveu lentamente e se quedou detenida em la reja. Mientras la mirava fijamente, me dei conta que tinha uns olhos rojos. Não parecia uma persona. Assustada, lhe sacudi a camisa a minha mamá, quem estava tratando de encontrar as chaves do carro, do coche, e quando essa subiu a mirada, vi como sua cara perdeu o color. Minha mamá começou
a hablar-me para ver se tinha alguma resposta. Pero a sombra não respondia. Comecei a sacudir mais a roupa para que nos fôramos de ali. Pero minha mamãe estava decidida a não confiar em seus olhos e crer que, de hecho, era um vecino que por la luz não se podia ver bem. O problema era que aquela sombra estava justo parada onde estava um poste de luz e não tinha sentido que não se pudera ver nem as características nem de um rosto. Lo pior foi que minha mamã me começou a empurrar hacia a escalera para regressar e subir o primeiro piso. A sombra começou a correr hacia nós outras. Minha mamã começou a correr comigo subindo a escalera. Subimos de 2 escalões e transbailamos múltiplas vezes e eu veia que a sombra ia subindo suavemente por los pisos inferiores e lhe gritava a minha madre para que se apressurara. Em um momento, minha mamã se tropeçou e caiu à metade do 4º piso. Quando fui a empurrá-la, ela me gritou para que seguira subindo, mientras ela se apoiou de los passa-manos para levantar-se e seguir. Quando chegamos por fim, minha madre tratou de abrir rápido a porta e a sombra lá tínhamos a poucos metros de nós outros, pero logramos abrir a porta e la cerramos imediatamente. Minha madre começou a rezar junto comigo, mientras escutamos golpe em la porta. Passaram horas e amanheceu, pero quando os golpes se detuveram e minha mamã abriu a porta, se topou com um jarrão destroçado, justo donde vimos a la sombra por última vez. Minha mamã começou a chamar a la vecina, tocando-lhe a porta. Quando um panal de avispas caiu de um de los árboles e todas essas subiram hacia nosso apartamento. Piso, não? Revolotearam por minha mamã e la picaram. Minha madre cerrou a porta e tentou matar a las que haviam entrado, mientras se escutavam os golpeteos de las avispas chocando contra a porta e o zumbido. Muitas tentaram entrar por la ventana do outro lado e cerramos como pudimos. Era tantas que se tuvo que chamar a los bombeiros e todos os vecinos lo viram. As abejas não se iam e se tardou muito tempo em exterminá-las a todas. Quando por fim las mataram, em el piso de la entrada de minha casa haviam tantas que pareciam terra e em la barandilla haviam cadáveres de essas, de la mesma forma que em outros pisos. Minha madre teve que bendecir a porta e colocar quantos elementos católicos se vira detrás de la porta. De la mesma forma, ela colocou um crucifixo e imagem de santos em el carro. Tras passar o tempo, creí que aquilo havia sido uma pesadilla, pero não hasta que minha mamã volveu a contar a anedota com uns familiares. A diferença de sua história e a minha é que em lugar de ela ver uma sombra, viu uma espécie de perro enorme parado dos patas. Quem minha mamã criou que era um homem com um disfraz, hasta que ela pudo escutar os grunhidos que proveniam de este. Como pode, não, meus amigos, que aconteça uma coisa como essa? O diabo, quando a pessoa não tem a presença de Deus, do Espírito Santo,
el diablo hace lo que quiera. Es necesario la persona creer en Dios, ¿no? Buscar a Deus, orar para que tenha a proteção de Deus. A pessoa não hace nada, não hace uma oração, não lê a Bíblia, não hace nada, então está vulnerável a estas entidades malignas. Que Deus me bendiga a todos.